Após pressão do governo e acordo com Hugo Mota, a Câmara vota hoje a PEC da Segurança Pública, mas sem a redução da maioridade penal. Para convencer o relator, deputado Mendonça Filho, Mota alegou toda a proposta poderia ser rejeitada pelo Senado caso essa medida estivesse presente no texto. Segundo Mendonça, a redução da maioridade seria aprovada facilmente na Câmara, apesar da reclamação dos parlamentares da esquerda. Enfim, vamos trazer os nossos comentaristas para entender um pouco dessa votação. A PEC da Segurança Pública, várias mudanças, várias alterações foram promovidas ao longo desse processo legislativo durante a tramitação. Recebendo a rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, a PEC da Segurança Pública deverá ser votada em breve e o governo conseguiu barrar a votação de um item, que tratava da redução da maioridade penal. Apesar do relator ter mencionado para o presidente da Câmara que isso passaria tranquilamente, que há inclusive maioria para promover essa mudança. Começar com o Mota, que tem acompanhado também as várias tratativas em relação à PEC da Segurança, os muitos ajustes que foram promovidos pelo relator Mendonça Filho, né, Mota? Você gostou do resultado até aqui dessa proposta de emenda à Constituição? Esse trabalho feito pelo relator Mendonça Filho é a melhor notícia que nós recebemos do Estado brasileiro em muitas décadas. Esse texto, originalmente, ele era chamado de PEC da Segurança Pública, um texto horroroso que foi apresentado pelo ex-ministro Lewandowski em agosto do ano passado. Esse texto foi totalmente reformado. Inclusive mudou de nome. Da PEC da Segurança Pública, ele virou a PEC da Reforma da Segurança, que é uma reivindicação de quem trabalha com combate ao crime no Brasil há muito tempo. Há inúmeras inovações. Por exemplo, essa PEC agora cria um regime especial contra o crime organizado e contra o criminoso violento. O criminoso que usa de violência, a partir dessa PEC, ele será tratado de uma forma diferente. Então, por exemplo, é o caso do ladrão que vai roubar um celular, mas ele mata a vítima. A partir de agora, esse texto, se aprovado, presta atenção nisso, no tamanho dessa vitória, ele autoriza a eliminação da progressão de pena para esses crimes. Então, o sujeito que matou para roubar um celular não vai ter mais direito ao absurdo do regime semiaberto, ao regime aberto, é cadeia por toda a sentença. Isso é um progresso gigantesco. Esse novo texto também, entre outras coisas, autoriza o cumprimento da pena em presídio de segurança máxima desde a prisão provisória, antes mesmo da sentença em definitivo. Ele também amplia as hipóteses de apreensão de bens do crime, mas acima de tudo, Caniato, e aqui está a grande mudança que nós todos hoje, todos os brasileiros, nós estamos tão cansados desses absurdos todos que a gente vê todos os dias, mas hoje o brasileiro pode ir dormir se sentindo um pouco melhor, porque finalmente nós temos homens públicos que entendem o que está acontecendo no Brasil e o texto dessa PEC, totalmente modificado, introduz na justiça o conceito de direito das vítimas e direito da sociedade à proteção. Isso vai ser introduzido no artigo 5º da Constituição, aquele que fala sobre os direitos fundamentais. Pela primeira vez, explicitamente em uma legislação, em uma emenda constitucional, o direito das vítimas à justiça e o direito da sociedade à proteção, eles vão ser contrapostos ao direito dos criminosos, que até hoje era o único foco do sistema de justiça do Brasil. Pois é, eu estou inclusive olhando aqui no meu monitor o sinal da TV Câmara, os deputados na tribuna
trazendo informações, criticando ou sugerindo alterações, porque teve, mais ou menos há 1 hora, a leitura do relatório, os deputados apresentando, enfim, teses, argumentos e sugestões para algumas alterações no texto. E agora os deputados aprovaram um requerimento para finalizar justamente a discussão dessa pauta. Deixa eu passar para o Dávila, porque o Dávila também, no programa dele de entrevistas aqui da Jovem Pan, chegou a conversar com Mendonça Filho, não foi, Dávila? Vocês trataram de aspectos dessa proposta de emenda à Constituição. Enfim, a principal notícia, aquilo que ganhou as manchetes, foi a retirada da redução da maioridade penal. Isso diminui a importância do texto, Dávila? Deveria estar no texto, porque, como bem disse o Mota, o que o deputado Mendonça Filho fez foi um trabalho hercúleo para transformar uma proposta desastrosa do governo numa das melhores coisas que aconteceu na segurança pública. E aí também merece não só o aplauso o relator da matéria, deputado Mendonça Filho, mas o trabalho que ele fez para costurar este texto final que irá à votação. Quanto à maioridade penal, às vezes, Canhato, é preciso bancar o blefe, porque eu duvido que no ano eleitoral alguém vai se opor a esta medida, tanto na Câmara quanto no Senado. Se tem uma hora que vale a pena correr um risco para aprovar esta matéria da maioridade penal, este momento é agora. Véspera de eleição, um povo cansado do número de homicídios, roubos e furtos que existem no país e apoiando o endurecimento de pena, como aconteceu com esta PEC da segurança pública. Por isso, a medida de Mendonça Filho é extraordinária para aqueles que defendem penas mais rigorosas. Mas, ao meu ver, deveriam ter mantido esta maioridade penal para votar na Câmara, porque eu tenho certeza que ela não seria derrubada no Senado, principalmente por se tratar de ano eleitoral e se tratar de um assunto que hoje é um dos prioritários na visão do brasileiro. Antes de passar para o Musa, só para ratificar essa informação, Hugo Mota, Dávila, diz que justamente o item que tratava da redução da maioridade penal poderia inviabilizar o avanço dessa PEC, porque na visão dele o Senado poderia rejeitar e aí a proposta não conseguiria avançar. O seu palpite vai na contramão. Você acha que o Senado aprovaria justamente por ser ano eleitoral e porque isso está no imaginário da população? É preciso fazer alguma coisa, é isso? Exatamente. Eu acho que o Senado aprovaria e não derrubaria, como o presidente da Câmara vem cogitando. Pois é, inclusive trouxemos ontem, né, um caso escabroso, 4 jovens maiores de idade, mais um adolescente, participaram de um ato terrível, violência sexual contra uma garota, uma adolescente de 17 anos. Enfim, há inúmeros casos que poderiam ser usados como exemplo, debatidos e trazidos em uma análise e reflexão por parte dos congressistas. Você, Musa, a PEC da Segurança Pública em destaque, a votação deve acontecer daqui a pouco na Câmara dos Deputados. Quais são suas impressões, também olhando para essa retirada, né? A defendida redução da maioridade penal. A gente já vem falando dela aqui bastante tempo, né, Canhato? Tivemos a oportunidade, inclusive, de falar com o Guilherme Derrite a respeito de pautas importantes e do avanço que ela teve com relação àquele primeiro desenho que foi e que era defendido pelo próprio governo, onde centralizava muito ali na mão deles, obviamente, como é o próprio DNA do Executivo e do próprio partido hoje que comanda o Executivo, o PT. Então tivemos um avanço importante, hoje é uma das grandes pautas que conduzem o debate público no Brasil. É impossível você sair nas ruas das grandes capitais e não vir as pessoas falando a respeito disso, a respeito da violência, cenas que tomaram conta do nosso cotidiano, que chega a ser impressionante, mas nós simplesmente normalizamos. Ontem, por exemplo, eu estava andando ali pela Juscelino Kubitschek, onde fica meu escritório, eu encontrei um amigo, de longe eu vi ele entrou num bar. Quando eu olhei, ele não estava comprando nada no bar, ele estava respondendo uma mensagem. Eu olhei para ele e falei, e aí, o que você está fazendo? Ele respondendo a mensagem, aí me cumprimentou, colocou no bolso e saiu andando. Ou seja,
nós naturalizamos que não se tira mais o celular do bolso numa zona onde as pessoas são pegas eventualmente, 1 em cada 100 são pegos quando roubam o celular, mas em 5 minutos essa pessoa está na rua. Isso casos simples, entre aspas. Tivemos o caso muito bem colocado, escabroso, como você falou, do abuso a respeito da adolescente ontem, que eu acho que podemos dizer assim, né? Então, eu acho um tema extremamente sensível que eu já não tenho tanta convicção, e nesse ponto não sou otimista como o Dávila, que o Senado não derrubaria isso, uma vez que fica muito claro que ele tem ali certos conchavos com o próprio governo. Mas eu acho que é uma narrativa muito ruim para o governo não defender esse tipo de coisa quando é a principal pauta nas eleições para 2026. Está na boca do povo, as pessoas estão sentindo, nós sentimos isso no dia a dia aqui no Brasil, em qualquer uma das capitais. Então eu acho que o governo não defender isso é realmente uma bola que joga contra eles mesmos. Pois é, deixa eu trazer aqui algumas manifestações, inclusive eu não vou mencionar o parlamentar, mas eu vou passar o tema para o Mota, porque há um entendimento entre alguns parlamentares da esquerda, Mota, que seria uma decisão negativa autorizar a criação das polícias municipais. Teve inclusive um parlamentar do Rio de Janeiro que disse que teme que a criação dessas polícias saia do controle. E aí eu abro aspas para esse parlamentar. Lembra um pouco a Guarda Municipal do Brasil Império, em que cada coronel e fazendeiro tinha sua trupe para assassinar e matar. Fecho aspas. Enfim, é uma distorção de uma discussão que vem acontecendo já há bastante tempo no Congresso Nacional, de permitir que os municípios tenham também uma força policial para ajudar no enfrentamento à criminalidade. Por que causa tanto incômodo para alguns a possibilidade de uma cidade ter a sua própria polícia, hein, Mota? Por 2 razões. A primeira é uma razão ideológica, isso não faz parte da cestinha ideológica deles. Então, quando eles comparecem lá à sede do partido para receber a cestinha de ideologia deles, tá lá, olha, tem que defender o aborto, você tem que dizer que o criminoso é vítima da sociedade e sempre que possível critique a polícia, faça a equivalência entre criminosos e polícia. Então, o que acontece com eles, primeiro é a questão ideológica, depois é uma profunda ignorância, porque é lógico que para qualquer força policial existe o desafio da gestão e do controle. É óbvio, isso se aplica a qualquer força policial. Essa questão da polícia municipal é muito curiosa, Caniato, porque durante muito tempo nós defendemos isso aqui no Brasil. O modelo mais eficiente de polícia é o municipal. É o que existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existem 16 mil forças policiais, mas aquele policial que a gente está acostumado a ver nos filmes, né, com aquela roupa azul, é um policial municipal. A polícia de Nova York, ela é municipal, ela responde ao prefeito de Nova York. As polícias estaduais, é o que se chama de state troopers, são aquelas que você vê nas rodovias, quando às vezes você é parado por excesso de velocidade, e é uma polícia que é especializada. Também tem polícias federais, mas a polícia municipal é a essência da polícia cidadã. Existem diversas barreiras culturais, legais no Brasil que foram colocadas ao longo do tempo, que tornam a discussão desse assunto muito difícil. Mas já se está evoluindo muito. E é curioso que o texto original da PEC da Segurança Pública, malfadada PEC da Segurança Pública, o texto que foi enviado pelo governo, ele previa a possibilidade de que as guardas municipais fossem chamadas de polícia municipal. Ora, aí você vai perguntar, mas Mota, não faz sentido, né? Os políticos de esquerda criticando isso, e o governo colocou isso na PEC. Bom, as pessoas que eu considero importante nesse debate me dizem que isso foi uma pegadinha que o governo colocou lá para provocar um conflito com as polícias militares. Então, você permite que a polícia municipal seja chamada, que a guarda municipal seja chamada de polícia e trabalha para criar um conflito com a polícia militar. Todo mundo sabe que a esquerda odeia a polícia militar, uma das bandeiras da esquerda é a desmilitarização da polícia militar, porque a hierarquia militar é uma vacina
contra a infiltração ideológica. E aí o que acontece? Mais um ponto para o trabalho do relator Mendonça Filho, que está fazendo um trabalho de verdadeiro estadista. Essa possibilidade das guardas virarem polícia municipal está mantida no texto do relator Mendonça Filho, mas com a obrigatoriedade de ser realizado um modelo de pactuação entre a polícia municipal e a polícia militar, para que cada um fique na sua área de atuação. Então foi retirado do texto esse cavalo de Troia que a esquerda tinha colocado para usar a polícia municipal como uma forma de enfraquecer as polícias militares. Mais uma vez, elogio para o deputado Mendonça Filho. Segundo todo mundo com quem eu conversei, Caniato, o relator, deputado Mendonça Filho, fez um trabalho brilhante, mostrou que é um bom negociador, que sabe negociar sob pressão, que sabe conversar com o governo sobre esse assunto, sabe compor, recuar, e está conseguindo, com a aprovação dessa PEC agora, um feito histórico para a segurança pública do país. Pois é, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Seguimos aqui com os nossos comentaristas. Deixa eu passar para o Bruno Musa, porque é preciso também olhar para a situação que envolve a redução da maioridade penal, porque quando a gente fala disso aqui, é preciso olhar para vizinhos, para outros países, para o que tem acontecido ao redor do planeta. Mas eu só quero, inclusive, Musa, antes de passar para você, que eu sei que é preciso, por exemplo, trazer para a nossa audiência o que aconteceu na Argentina, o que acontece em outros países. Você já mencionou aqui o exemplo da Suécia, né? Muita gente fala, nossa, reduzir de 18 para 16. Pô, na Suécia reduziram para 13. Não estamos falando de qualquer crime. Para alguns casos, é preciso... Não, na Suécia, 13. Na Argentina, 14. Então, é preciso olhar para essas situações que acontecem em outros países. Agora, eu quero, antes de passar para o Musa, trazer a aspas do Chico Alencar, deputado do PSOL do Rio de Janeiro, porque tem muito a ver com coisas que a gente debate e analisa aqui, e ele faz uma análise completamente distorcida daquilo que muitos especialistas de segurança falam. Olha o que ele disse, abrindo aspas: o sistema penal e penitenciário tem sim o objetivo de ressocializar, embora hoje ele seja basicamente uma escola superior de criminalidade. Nós vemos com preocupação as restrições de institutos como progressão de regime e liberdade provisória. E aí ele disse que tem muita preocupação que as mudanças na PEC levem a um regime prisional muito rigoroso, como o de El Salvador. Engraçado, porque está completamente na contramão do que os especialistas de segurança pública defendem, né, Bruno Musa? E aí eu queria que você lembrasse também do que tem acontecido ao redor do mundo quando a gente fala de redução da maioridade penal. Pois é, El Salvador foi outro país que eu fui no ano passado, que eu tive o prazer de conhecer ali os entornos da cadeia, que eu tive o prazer de conversar... Secote, né? Chama Secote, né? Secote. Muita gente das famílias envolvidas com as gangues entender que aquilo era uma barbárie. Então, a pergunta que fica lá é: como você negociava com pessoas que simplesmente sacavam a arma, te davam um tiro e seu corpo ficava literalmente estendido no meio do chão? E essa era a regra do Estado, composta por duas grandes guerrilhas, que era a 13 e a 18, e mandavam em absolutamente tudo e não tinha força que os detivesse. Então, como é que você negocia com esse tipo de gente? E mais ou menos aqui no Brasil nós estamos chegando num ponto onde não há negociação com pessoas que praticam atos que nós estamos vendo e vivendo a cada dia, e nos salve-se quem puder. Alguns de nós que podemos, nos protegemos comprando, seja carro blindado, câmeras e etc. Como fazer isso? Então, será que realmente não está na hora de nós amadurecermos o debate e entendermos que determinados crimes, a pessoa simplesmente perde a possibilidade de conviver em sociedade? Uma vez que ele já demonstrou sinais, claro, que ele não tem esse tipo de condição. Veja, uma pessoa que abusa de uma adolescente, uma pessoa que tem 12, 13, 14 anos e mata brutalmente seus pais, ou mata brutalmente pessoas por um celular. Como é que essa pessoa convive novamente em sociedade? Qual é a probabilidade dessa pessoa realmente voltar a ter um convívio? Ah, mas aconteceu com 1 em 1 milhão.
legal, o custo de 1 em 1 milhão, esse saldo adicional que continua na rua, é um custo muito alto para a grande sociedade de bem. Tem um custo muito grande em cima disso. Então, ao redor do mundo, o que nós estamos vendo é um debate onde nos Estados Unidos isso já é normal há muitos anos, na Suécia, como você falou, derrubou para 13 anos, na Argentina agora foi aprovado para 14 anos, na Colômbia você tem uma construção de uma prisão muito similar ao que foi feito em El Salvador. Você tem debates sendo feitos também em outros países, como por exemplo no Peru, como por exemplo no Chile, se haverá construções de presídios similares para um regime como esse que está sendo implantado. Afinal de contas, todos esses países também estão vendo um número incrementado da violência na sociedade a um custo altíssimo e, claro, perda de capital político para os governos de turno. Então, passou da hora de nós amadurecermos, colocarmos os adultos nas salas e entendermos que essa é uma situação estrutural e que não dá para ficar perdoando crimes hediondos independente da idade das pessoas. Agora, Dávila, se a gente embarcar por alguns minutos na tese desses congressistas de esquerda, se eu prestar atenção nessas defesas que vêm sendo feitas, queria só que você discorresse a partir dessa ideia de que, para muitos, somente quem é pobre vai para a cadeia, quem tem recurso, quem é rico, paga um bom advogado e consegue se livrar. Quando a gente olha para a questão de redução da maioridade penal, há um grupo que diz o seguinte: se isso acontecer, somente aqueles que são conhecidos como aviõezinhos, ou seja, os adolescentes que trabalham nas favelas, nas comunidades e prestam serviços para os traficantes, para as facções criminosas, só esses seriam presos. O filho do bacana, sei lá, o filho do subsecretário que se envolveu em um caso de violência sexual, esse de alguma maneira conseguiria se livrar. O que é preciso trazer para a discussão e rebater para quem defende esse tipo de tese? A tese é furada por uma razão muito simples, de novo, tratando o criminoso como vítima da sociedade. Essa é a gênese do equívoco de todo esse raciocínio. Esses exemplos citados pelo Bruno Musa em todos esses demais países retratam o oposto. Em um país onde reina a liberdade, a democracia, existe o conceito que o indivíduo tem que ser responsável pelas suas ações. O cidadão precisa exercer a sua liberdade com responsabilidade. Então, se ele souber que se ele entrar para o crime e ser o pilotinho de aviãozinho, ele vai acabar na cadeia mofando durante muito tempo e vai cumprir integralmente a pena. O que estimula o crime não é só este pensamento de que o bandido, o criminoso é vítima da sociedade, é a impunidade, é saber que os 40% vai sair na audiência de custódia. Agora, se você tiver uma pena rigorosa, como foi aprovada essas duas últimas medidas, a PEC antifacção e a PEC da segurança pública, e você ter certeza que se for pego, será preso, encarcerado, isto faz com que desenvolva o seu espírito de responsabilidade. Você sabe o risco que está tomando e correndo ao cometer um crime. Eu acho que isso vai fazer o oposto, vai dissuadir, diminuir o número de jovens entrando no crime, porque eles sabem que dessa vez não vai ter perdãozinho ou ficar algumas semanas ou até mesmo sair na audiência de custódia. Ele terá de pagar integralmente, cumprir integralmente a pena. Nós temos de acabar com essa noção que o Estado babá é que tem que dizer a nós o que devemos fazer, como se comportar e tratarmos como crianças que precisam da tutela do Estado. Numa democracia madura, o cidadão é responsável pelas suas escolhas.